Continuando agora, pessoal, entrando no conteúdo da aula 5. Da aula 5 a gente começou a aula 5 falando em algumas funcionalidades do Excel, porque não é só importante aprender as funções do Excel, a gente também precisa saber a usar o programa, né? Eu comecei a aula falando gerenciamento de guias de planilha, tá? Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos supor, olha só, tem um arquivo aqui. Então, esse gerenciamento que eu estou falando, ele vai além da gente saber que aqui a gente dá um duplo clique e nomeia a planilha, chamar essa planilha aqui de curso, pronto, tá? E que a gente consegue clicar e arrastar as guias de planilha e mudar a ordem delas, tá? O que eu estava falando é o seguinte, a gente aqui, então a gente sabe mais ou menos como, voltando aquele arquivo, como adicionar planilhas, que a gente sabe que clicando aqui nesse sinal de mais aqui, a gente adiciona a planilha. Se der duplo clique na guia da planilha, a gente pode mudar o nome da planilha. Tá? Se a gente clicar com o botão direito na guia da planilha, tem aqui a opção de excluir, então a gente consegue excluir uma planilha. E a gente sabe mover a planilha, né? Mudar a ordem das guias. Tá? Antes de entrar em outros assuntos, mostrar para vocês que quando você move, tá? Eu cliquei aqui, ó, tá vendo que eu estou movendo na minha planilha, certo? Só que agora eu vou segurar a tecla Ctrl do meu teclado e repara que a folhinha, ela agora tem um sinal de mais. Vou soltar o botão do meu mouse antes de soltar a tecla Ctrl. E observa o que acontece. Ele fez uma cópia daquela planilha, tanto que para diferenciá-la da original dele, ele coloca um 2 entre parênteses. Vou chamar essa planilha aqui de curso 3. Outra coisa importante é sobrenomes de guias de planilha, sobrenomes de planilhas. Podem ter espaços, podem ter acentos, podem ter alguns caracteres especiais, menos as aspas simples e o ponto de exclamação. Por quê? Porque a gente vai usar esses dois caracteres para identificar dados de uma planilha em outra. Como é que funciona isso? Olha só, vamos gravar aqui. Deixa eu aumentar o meu zoom para facilitar a visualização de vocês. Eu vou escrever aqui Excel, tá? Então, repara, eu escrevi Excel na minha célula G9, aqui na minha planilha curso. Imagina que eu preciso desse dado em uma outra planilha, como por exemplo aqui. Então, vou escolher uma outra célula qualquer, C6, tá? E eu quero me referir àquela célula lá na planilha curso. Primeiro eu vou fazer apontando e clicando. Vou só dar um igual aqui e vou lá na planilha curso. Eu vou selecionar a célula Excel e vou dar um Enter, tá? Repara, não é exatamente. É uma fórmula, lógico, começa igual, é uma fórmula. Repara como eu consigo me referir a células de outras planilhas na planilha em que eu estou. Vejam, eu estou na planilha curso, tá legal? E eu estou me referindo ao conteúdo da célula G9 lá da planilha. Desculpa, eu estou na planilha curso 2 e eu estou me referindo à célula G9 da planilha curso. E aí repara que é o mesmo conteúdo que está lá na célula G9 veio para cá, para a célula C6 da minha planilha curso 2. Assim eu posso usar dados e valores de outras planilhas numa fórmula ou para fazer um cálculo na planilha que eu tiver. Nessa planilha curso 3, vou fazer uma coisa diferente aqui, que eu vou colocar Microsoft. Tá? Então, coloquei Microsoft. Vou fazer uma coisa semelhante. Na célula J5, tá? Não deixa eu esquecer não, célula J5. Aí aqui, vou tentar imitar o que o Excel fez com essa célula. Igual curso 3, desculpa, 3, exclamação J5. Ele não
ele não funciona, parece essa caixa de diálogo de atualizar valores 3. O que é isso, Flávio? Eu não entendi o que aconteceu. Bom, e agora tá dando um erro de hashtag nome. Lembra que eu disse que exclamação e aspas simples não podem ser usadas? A exclamação está aqui. A exclamação é a que vai separar o nome da planilha. Para o Excel vai ser a separação entre o nome da planilha e a célula, ou intervalo de células a qual eu quero me referir em outra planilha. Já as aspas simples, elas vão ser necessárias para identificar nomes de planilhas que tenham espaços e caracteres especiais. Então, no caso, a planilha que eu estou me referindo, a curso 3, ela tem um espaço. Então, para poder usar uma célula da planilha curso 3, eu preciso colocar o nome da planilha cercado por aspas simples. Agora funciona, perceberam? Então, tem esse macete na hora de usar dados de outras planilhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estou com a segunda planilha aberta. Vou mostrar uma coisa. Acho que eu vou de lá para cá. Mostrar outra coisa para vocês. Imagina que eu queira. Vocês já sabem mover e copiar planilhas, mudar a ordem das guias, usando um mouse. Agora imagina que eu quero essa planilha aqui, por exemplo. Deixa eu até voltar a ordem para a gente não ficar, para não bagunçar o nosso trabalho. Imagina que eu quero uma cópia dessa planilha lá naquele outro arquivo. Aquele outro arquivo. Tá chamando pasta 1. Vou salvar ele. Salvar ele aqui na minha pasta de documentos. Tá, pode substituir. Tem um arquivo chamado pasta 1 lá. Tá bom, não tem problema, não faz diferença. Provavelmente é algum rascunho mesmo. Então agora eu tenho o arquivo pasta 1 e eu tenho esse arquivo exercícios funções si. Função si. Imagina que eu quero uma planilha desse arquivo função si, exercícios função si, lá no meu arquivo pasta 1. Então a gente não vai tentar clicar e arrastar. Já funcionaria. Deixa eu tentar organizar as duas janelas. Não. Organizar as duas janelas aqui, tá? E aí sim, consigo mover. Eu achava que eu conseguiria, mas tá vendo? Então, igual que a gente faz dentro do mesmo arquivo, eu consigo clicar e arrastar guias. Eu acho que ele vai tirar essa daqui, aquele negócio, né? Não tem sinalzinho de mais na folha. A hora que eu soltar aqui, tá vendo? Ela deixou de existir aqui no arquivo exercício função CIA, tá? E passou a existir só aqui no arquivo pasta 1. Levar ela de volta, que ela vai ser necessária lá na frente pra gente. E se eu quiser uma cópia, eu posso segurar a tecla Ctrl. Vamos fazer também, usando a caixa de diálogo que aparece aqui quando você clica com o botão direito na guia da planilha e você usa a opção mover ou copiar. Tá? Então, eu consigo, com essa caixa de diálogo, mover ou copiar uma planilha dentro do próprio arquivo que eu estou, ou eu posso mudar para a pasta. Esse é um papo que a gente já teve lá no início do curso. Para o Excel, cada arquivo do Excel é uma pasta com várias planilhas. Então, eu posso mover a minha planilha dentro da pasta que eu estou, ou eu posso mover para uma outra pasta que esteja aberta. E aqui ele vai listar os arquivos abertos. Desculpa. Ele inclusive pode iniciar um novo arquivo se eu deixar selecionado aqui nova pasta. Bom, selecionar aqui pasta 1 e aí ele me mostra os arquivos, as planilhas que eu tenho na pasta 1. Eu posso inclusive escolher em que posição ela vai aparecer lá. E tudo isso que eu estou fazendo, se eu não fizesse mais, se eu só desse OK, agora ele ia mover a planilha para o outro arquivo. Aqui a gente vai clicar em criar uma cópia, que eu não quero mover, eu quero copiar. Vou dar OK e aqui no arquivo pasta 1,
A folha de pagamento apareceu antes da planilha que estava selecionada, que no caso era a planilha curso 2. Claro para vocês? Ok. Bom, esse aqui eu não vou usar mais, eu vou fechar. Tá? Vou até abrir um outro arquivo para a gente entrar em outro assunto que a gente abordou na aula passada. Na quinta aula, na aula do dia 25 de novembro. Preparei aqui um arquivo grande, um arquivo com muitas linhas e muitas colunas, para a gente observar também a visualização de um arquivo grande, do ponto de vista de copiar, meu Deus do céu, congelar painéis e gerenciar a impressão. Tá, então aqui a gente tem uma planilha que ela é bastante grande. Vou dar um Ctrl seta para baixo, vocês vão ver. Está indo até a linha 16.227. Vou dar um Ctrl seta para a direita. Vocês verem que estão indo até a coluna P. Tá? Então, essa primeira linha é uma linha de títulos, que eu tenho aqui os nomes das colunas, né? E aqui na primeira coluna eu tenho o nome das universidades com os seus respectivos dados à direita. Repara, isso é uma coisa que pode incomodar alguém. Sempre que você rola a planilha, que campo é esse aqui? Eu não sei porque eu perdi contato com a primeira linha da minha planilha, eu não vejo qual o nome desse campo. Da mesma forma, se eu rolo para a direita, esse valor aqui, esse PROAP aqui, ele diz respeito a qual, esse 16.170, ele diz respeito a qual universidade? Eu não sei porque o nome da universidade aqui sumiu, tá? Então, muitas vezes, você precisa dessa informação e a planilha rolar toda te atrapalha. O Excel te oferece um recurso que se chama congelamento de painéis. Como é que o congelamento de painéis funciona? A partir do momento que eu estou numa determinada célula da minha planilha e eu aciono o congelamento de painéis, o Excel ele vai congelar a visualização de tudo que está à esquerda do ponteiro de célula e acima do ponteiro de célula. Mais importante, então, do que saber onde está o congelamento de painéis é saber como usá-lo. O que ele vai fazer na nossa planilha. Então, vou aqui no menu Exibir. Tem aqui a opção Congelar painéis. Tá? Ele te dá a opção de congelar a linha superior e a primeira coluna, mas é só uma de cada. Tá? Talvez isso não seja bastante para você. Então, eu vou só congelar painéis. Repara onde meu cursor está, certo? Congelar painéis. Tá vendo que agora aqui tem uma linha cortando a minha tabela? Na verdade são duas. Essa horizontal aqui, que reparem está acima de onde está o meu ponteiro de célula, e uma vertical aqui, que está à esquerda do meu ponteiro de célula. Repara que agora, quando eu rolar a minha tabela, a minha planilha, essas duas colunas aqui que estão antes dessa linha não se movimentam mais. Vou rolar para baixo também, e vocês vão ver que essas 11 linhas que estão acima da linha onde eu congelei painéis, não rola mais. Então perceba que esse é um recurso interessante para você fixar tanto títulos de coluna como títulos de linha, tá? Para você conseguir ver direito na hora que você rola as informações da sua planilha, a que coluna, que valor, a que coluna pertence aquele valor, a que coluna pertence aquele valor. Eu agora vou descongelar os meus painéis para tirar essas linhas, tá? E assim, especificamente nesse exemplo, eu precisaria me colocar aqui. E aí pensa, essa primeira linha, é a única linha acima do meu ponteiro de célula, ela vai ficar congelada. E essa primeira coluna, que é a única coluna à esquerda do meu ponteiro de célula, vai ficar congelada. Vamos lá, congelar painéis novamente. Então, agora sim, tá vendo? Eu consigo rolar à vontade
os dados da minha planilha sem que eu perca contato com a primeira linha, com a linha dos títulos. Eu também consigo rolar para a direita à vontade a minha coluna, e aí eu sei que o valor concedido aqui dessa linha para a Universidade Federal do Maranhão, que esse valor aqui é o valor concedido para a Universidade do Maranhão. Porque eu consigo ver o título da coluna aqui e consigo ver o nome da universidade aqui à esquerda. Tudo bem? Isso aqui, gente, isso é algo que é importante, especialmente na visualização em tela. Vamos agora ver como a gente gerencia esse tipo de coisa e outros assuntos na impressão. Então, eu vou aqui em arquivo, opção imprimir, mostrar visualização de impressão. Tá? Primeira coisa que a gente vai ver é que a gente está fazendo uma impressão em retrato, ou seja, o papel está em pé, tá certo? E nós temos 2.275 páginas gastas. Outra coisa que eu quero que vocês mostrem é que quando eu mudo de página, repara, aqui o título da coluna está aqui, nome da IES CAPES. Quando eu rolo para baixo, repara que eu vou passando direto para nessa primeira coluna, tá? Então, ou seja, a minha impressão ela está imprimindo primeiro as colunas inteiras para depois passar para as próximas colunas. E eu não estou tendo o título da coluna aqui na minha impressão. Vamos dar uma explorada então no que a gente tem aqui. A gente tem a opção de imprimir só a planilha ativa, ou a pasta de trabalho toda, ou apenas algo que esteja selecionado. Tá? Que é a opção de impressão duplex, ou seja, usando os dois lados do papel, se a sua impressora tiver esse recurso. Tá legal? Aqui a gente pode escolher inclusive se vai rolar, trocar o papel na borda mais larga, ou seja, como se fosse um caderno, tá? Ou na borda mais curta, como se fosse um flip chart. Essa opção agrupado, repara que ela tem as opções 1, 2, 3 e desagrupado 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Imagina que você queira imprimir várias cópias de um documento de 10 páginas. Imprimir agrupado significa que ele vai imprimir cada cópia individualmente. Então ele vai página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 10. Imprimiu um conjunto inteiro. Depois ele volta e imprime mais um. 1, 2, página 1, página 2, página 3, página 10. E depois outro. Por aí vai. Isso é a impressão agrupada. A impressão desagrupada, ele vai imprimir uma página por vez. Então, eu tenho um documento de 10 páginas que eu quero 10 cópias. Ele primeiro vai imprimir a página 1, 10 vezes. Depois a página 2, 10 vezes. Depois a página 3, 10 vezes. E por aí vai. Compreenderam? A orientação do papel está assim em pé. Eu posso colocar deitado. Tá? E essa é a orientação paisagem. Tamanho de papel com o qual eu estou trabalhando. Tá? As margens. Eu não costumo mexer muito nisso, até porque isso está muito ligado com a capacidade da impressora da impressão se aproximar da borda do papel. E aí é uma questão física, não tem como mexer muito nisso. E aqui eu tenho uma opção de ajustar a minha impressão para caber em tantas páginas. Eu posso escolher o número de páginas para ele ajustar. E aí ele vai comprimir a visualização do teu dado, da informação da sua planilha, ou ampliar de acordo com o que ele precisa. E aí, gente, vai totalmente de encontro com a sua formatação. Então, você decide aí se você vai deixar o próprio Excel gerenciar como ele exibe os seus dados. Eu não gosto de usar isso. Tá? Eu mesmo ajusto tamanhos. Daqui a pouco a gente vai ver lá na planilha que as quebras de página vão aparecer agora na planilha. E aí, se você quiser encaixar, aí você tem a opção de reduzir as fontes para reduzir a quantidade de páginas impressas. E aqui a gente tem um linkzinho do configurar da janela configurar página, que a gente vai ter muitas dessas opções, todas essas opções, todas elas vão estar aqui nessa caixa de diálogo.
E algumas outras, tá? Que você também pode mexer, como por exemplo a orientação, tá logo aqui de cara. Esse dimensionamento que a gente falou, aqui o tamanho do papel, aqui a gente já consegue manipular a qualidade da impressão, tá? Repara que é uma caixa que tem várias guias. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é a impressão de títulos, né? Tanto da primeira coluna como da primeira linha, mas ele vai aparecer aqui sem opção de você mexer. Isso é um bugzinho antigaço da Microsoft que a Microsoft nunca corrige, tá? Eu vou fechar essa janela e vou voltar lá para a visualização da planilha, tá? Aqui na guia layout de página, a gente vai também manipular aquelas informações que a gente viu, tá? Então todas elas aqui de novo. Aqui a gente tem parte de dimensionamento, que a gente pode escolher quantas páginas a gente quer de largura por altura da nossa impressão. Tá? Outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, deixa eu voltar lá, é que como nesse arquivo a gente não formatou bordas, vocês reparam que não tem borda nenhuma, tá? Ah, Flávio, eu tô com preguiça, eu quero aproveitar as próprias linhas de grade da minha planilha como borda aqui na impressão. Então a gente aqui no configurar a página, lá também, tá? Lá na janela também. Aqui na guia planilha, a gente tem a opção aqui, isso ele deixa mexer, tá? Imprimir linhas de grade. Então vocês vão ver, vou dar OK aqui, que aí ele passa a incluir na nossa impressão as próprias linhas de grade da planilha, da própria planilha, tá bom? Então, toda essa guia aqui, tá? A gente vai usá-la para, menos essa parte aqui, tá? Essa parte aqui de organização, porque isso aqui tem a ver com objetos de desenho que a gente não usou ainda. Toda essa parte aqui dessa guia diz respeito à impressão, tá? Então a gente tem de novo aqui a opção de margens, da orientação do papel, do tamanho do papel, da área de impressão, se é a planilha toda, se é uma seleção, das quebras de página, tá? A gente pode, por exemplo, aqui, eu só quero que a primeira página venha até aqui, Universidade de Rondônia, eu vou inserir uma quebra de página aqui. E aí, se a gente fizer novamente a visualização da impressão, vai ver que ó, a primeira página parou aqui, tá? O resto do documento está automático, mas exatamente ali, depois da primeira linha da Universidade de Rondônia, repara que aqui já começa do Acre, o que eu fiz? Eu inseri uma quebra de linha, aí ele insere a quebra de linha antes do meu ponteiro de célula, e aí ele parou a impressão aqui e continuou na próxima página, certo? Então, até, ó, tá vendo? Essa linha aqui, vocês estão vendo entre as linhas 12 e 13 da planilha, ela é uma quebra de página, ela não tem a ver com essa linha aqui que tem a ver, que está aqui por causa do congelamento de painéis que a gente fez e não desfez, tá bom? Deixa eu vir aqui em quebras e redefinir todas as quebras de página, tá? Eu poderia só remover aquela quebra de página, mas vou deixar o Excel gerenciar as quebras de página para mim. Olha aquela opção que eu falei sobre imprimir títulos aqui, tá? Na verdade me joga na caixa do configurar página, na guia que tem a opção de imprimir títulos. Então eu vou dizer para ele que eu quero que ele imprima a primeira linha em todas as páginas. Vou colocar a primeira coluna não, porque senão a área de impressão vai ficar muito pequena para além dessa primeira linha, dessa primeira coluna. Tá legal? Deixa eu ver o que tem mais de interessante. Opção de impressão em preto e branco, se você tem uma impressora colorida e não quer gastar as tintas coloridas. Qualidade de rascunho, que vai jogar a qualidade da impressão para baixo, que também economiza tinta. Títulos de linha e coluna, ele só inclui na impressão as guias de linha e as guias de coluna, gente. Então vai botar aqui A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, besteira. E a gente tem a ordem de página. Lembra que eu falei que ele primeiro ia imprimir toda a primeira coluna, as primeiras colunas, depois ele ia passar para outras colunas e imprimir todas as outras colunas?
Tá aqui, tá vendo? Ele imprime, pensa na planilha como uma grande área de impressão que vai ser distribuída em páginas. Ele vai imprimir na vertical tudo, depois ele vai voltar e vai imprimir mais colunas. Eu posso mudar a ordem assim. Vamos ver se faz diferença. Então, tá aqui, ó, eu coloquei o título vai se repetir em todas as páginas. Aí repara que ele agora está imprimindo primeiro as primeiras linhas, tá? Aí, deixa eu... Nossa, desculpa. Então você vê, até aqui são os dados das primeiras, sei lá, 30 linhas que tem aqui. Imprimiu as 30 primeiras linhas inteiras em 10 páginas. A cada 10 páginas, agora ele voltou para o início da linha. Tá vendo o nome da universidade aqui? Ele voltou para o início da linha. Aí a cada 10 páginas aqui da minha impressão são os dados de algumas linhas. Tá? Início, página 20. Está terminando aquele segundo conjunto de linhas. Página 21 já começa um outro conjunto. Como estava, Flávio? Eu não lembro. Vamos voltar para lá. E vamos clicar aqui para abrir direto a página de configuração de página. Cai direto a planilha. Não cai direto aqui a planilha. Então, ele imprime várias linhas, né? Antes de continuar, ele imprime a linha inteira, um conjunto de linhas inteiro, antes de passar para o próximo conjunto de linhas. Do jeito que está aqui, ele imprime um conjunto de colunas inteiro. Vocês vão reparar que eu vou passar a página. E ó, seguimos nas colunas 1 e 2. Até terminar. Não sei nem... O arquivo é muito grande. E em cada página cabe, sei lá, 30 linhas. Nossa. Para imprimir todas aquelas 16.000. Vou botar aqui. 246. Página 246. Imaginava que eu ainda estaria nas universidades, mas já perto do final. Por quê? Porque eu tenho 2.540 páginas. Ou seja, e aí a cada 10 páginas eu tenho um conjunto de linhas. Então aqui eu tô perto de terminar as universidades antes de passar para as próximas colunas. Caramba, gente. Nossa, acho que eu vou desistir. Por que eu fiz essa conta certo? Poxa, cada conjunto de linhas são 10 páginas, então deveria ter 254 conjuntos, né? Ai, meu Deus do céu. Embora não seja linear, porque essas duas primeiras colunas elas são muito grandes. Vamos pular aqui para 600. Aqui a gente já está no segundo conjunto de colunas. Vou voltar para ver se... Enfim, é um arquivo bem grande, a gente consegue observar bem essas opções de impressão. Importante observar que o título das colunas fixo em todas as impressões, em todas as páginas, tá certo? O que mais? Eu acho que eu fechei o arquivo. Ô, droga. Que é o arquivo CAPS. Não está no meu OneDrive. Ele nem pergunta se eu quero salvar ou não. Ele já salva porque está sincronizado com uma versão na nuvem. Então a gente estava aqui em layout de página, configuração de página. O que mais que tem aqui de interessante? A gente tem uma guia aqui de cabeçalho e rodapé, onde a gente pode colocar tanto títulos estáticos, escrever aqui normalmente, tá? Como colocar informações variáveis, como o número de página, o nome do arquivo. Aqui vocês vão encontrar opções para imprimir o nome da planilha, o nome do arquivo, a localização do arquivo, o número de página, o autor. Tá? Aqui ele aparece o meu nome porque eu estou usando o meu Office no meu notebook. Tá? E em rodapé a gente vai ter essas opções de informações de cabeçalho e rodapé. Ok?
Esse arquivo a gente vai fechar, ele não vai mais ser útil para mim. Continuando